Você está ouvindo Band News Espírito Santo, primeira edição. Dez horas e 6 minutos. Vamos falar um pouquinho a respeito de economia. A movimentação, que o setor econômico tem, em especial o setor da construção civil aqui do Espírito Santo. E a gente tem o prazer de receber aqui o Carlos Dávila. Ele é o proprietário da Dávila Locação. Carlos, eu tenho certeza que se eu pedir ouvinte para cantar o jingle da Dávila, vai ter ouvinte. É verdade. Eu acredito que sim. Vai ter ouvinte cantando aqui. O chicletinho ficou, né? Ficou o Dávila aqui, vai ter ouvinte cantando. A Dávila, para quem não conhece, gente, ela é uma empresa, só para a gente tentar desenhar, ver se eu estou certa, que faz alocação de equipamento para as construtoras. Isso. Justamente para o setor da construção civil. E é uma empresa aqui do estado, não é esse? Empresa capixaba, 30 anos no mercado, né? A gente trabalha aí com a linha leve, são 70 tipos de equipamentos. Então eu tenho equipamento para construção civil, equipamento para movimentação de carga e equipamento para limpeza. Então são as 3 áreas que a gente atende. Eu tenho uma curiosidade, porque todas as vezes que eu me deparo com empresas desse tipo, são empresas que não estão, digamos, no espectro normal das pessoas. Porque as pessoas, elas convivem, digamos, com supermercado, com restaurante, com várias coisas de prestação de serviço que são diretos para ela. E sempre que eu me deparo com empresas assim, eu fico pensando, caramba, o cara que cria uma empresa, ou que tem uma empresa, ou que tem a visão sobre a necessidade que as outras empresas têm de algum tipo de serviço, vai atrás disso e constrói um empreendimento desse, é um cara que tem uma visão um pouco incomum. Eu queria saber como surgiu a ideia de fazer esse tipo de trabalho, porque ele é absolutamente incomum. Aqui no estado, nós não fomos o primeiro, né? Tem outras empresas, eram 3 empresas quando a gente abriu, eram 4 empresas quando a gente abriu a nossa. Certo. E nós tínhamos um parente em Belo Horizonte que já tinha uma empresa há mais tempo. Esse ano ela está fazendo aí uns 56 anos já. Então, o mercado rental no Brasil tem mais ou menos uns 60 anos. É novo, ainda está amadurecendo esse mercado. É bom só explicar para quem está nos ouvindo o que é o mercado rental, a expressão. É porque a gente costuma entender muito a locação de imóvel e de carro. Certo. Né? Então, quando você começa a falar de um mercado rental, você está incluindo essa área a nossa, de locação de equipamentos para construção, né? Mas hoje em dia, o mercado está amadurecendo a um nível tão grande que hoje a gente vê grandes players no Brasil, de varejo, que está alugando. Então, assim, tem um player, são 3 players, na verdade, grandes, que hoje tem aí 15 mil liquidificadores alugados. Que isso? Aquela escovinha tem uns 10 mil. Sai mais vantajoso para o dono, Curioso. vamos dizer assim, para o dono da empresa, né? Porque se ele tiver algum problema, ele já te devolve, fala, olha, tá com problema, conserta. Essa é uma das vantagens, porque você não imobiliza o capital, se deu problema, você não tem que ficar procurando uma assistência, nem pagando o custo dessa assistência. Substitui na hora, muitas vezes. Você leva lá, substitui, ou no nosso caso, o cliente aluga conosco o equipamento. Né? A gente leva e busca, e se der algum defeito na obra, a gente vai lá, substitui e não cobra nada para o cliente da substituição. Eu acredito que você falou em equipamentos leves. O que é um equipamento leve para construção civil? A gente classifica assim, na nossa área de locação de equipamentos para construção civil, o equipamento leve é aquele portátil. Furadeira, andaime, betoneira, rompedores de concretos, compactadores, essa linha mais portátil. Aí tem a linha amarela, que são os tratores, as pá carregadeiras, as motos niveladoras, que fazem estradas, que fazem terraplenagem. Então essa é a linha amarela.
Está aparecendo agora no Brasil, a gente está amadurecendo também o mercado das plataformas elevatórias. São aquelas plataformas que você vê, que são elétricas, a bateria, que você vê mexendo em fachada de prédio, fachada de shopping. Tipo um guindaste. Isso. Ela tem as rodinhas lá e aí ela faz a manutenção. Vocês tiveram um movimento, imagino que curiosamente foi o contrário do que muita gente viveu no período da pandemia, imagino, porque fala-se muito que a construção civil teve muita movimentação durante o período da pandemia e isso se mantém. Como é que foi esse quadro da pandemia? Aumentou a demanda, sim. Pois é. Foi, na nossa empresa lá, uns 40% aumento de demanda. A gente não fechou nenhum dia. Durante a pandemia? Durante a pandemia, nenhum dia. E assim, como as pessoas que viajavam, viviam fora de casa, passaram a viver dentro de casa, aí eu falei, opa, mas esse piso aqui está assim, aquela parede está assada, mas por que a gente não constrói um quarto maior? E isso provocou uma demanda de equipamentos fantástica, de as indústrias não conseguirem atender. E hoje vocês atendem, as construtoras, mas também, vamos dizer assim, aqueles pequenos empresários. A gente vê hoje muito construtor com pequena empresa que ele tem uma equipe para construir uma casa. A pessoa, né, o proprietário vai lá, ele contrata esse profissional que vem com a equipe inteira para construir a casa. O engenheiro vem com os pedreiros, né, enfim. Para esse tipo de público também, ou seja, pequena empresa, vocês também oferecem? A vantagem, assim, nós lá na empresa, a gente tenta, no máximo, pulverizar o faturamento, do que concentrar o faturamento num cliente grande, né? Então, a gente tem esta característica de pegar todas essas pequenas empresas e alugar para elas. Porque aí, seu faturamento fica mais pulverizado e, quando termina uma obra, ele não representa muito no seu faturamento, aquele término, né, de obra ali. Mas, realmente, assim, tem aumentado muito as empresas que constroem e reformam, né? Então, o proprietário vai lá, compra o terreno, contrata essa empresa, a empresa vai lá, constrói a casa, entrega, chama turnkey, né? Isso. Chave na mão, né? Então, assim, constrói a casa toda, entrega a chave e o proprietário só entra, ele compra. E tem também essas empresas que compram o terreno e constroem a casa e vendem a casa pronta. Já tem os dois tipos, né? Mas a gente atende muito essa empresa e tem aumentado muito. O senhor falou que a empresa tem quantos anos? 30 anos. 30 anos. Vou fazer uma pergunta para o senhor que talvez um pouquinho complicada no sentido de tentar rememorar esse período todo. Mas dentro da empresa tem uma fase de sucesso absoluto. Imagino que vocês tenham tido em algum momento alguma oscilação no trabalho de vocês, no atendimento, enfim, no resultado que vocês acabaram alcançando ao fim desses 30 anos, né? Ao longo desses 30 anos. O que o senhor diria que foi um aprendizado para o senhor em relação a falar, bom, isso aqui a gente fez, não deu certo e a gente conseguiu corrigir a tempo e estamos aqui mais do que saudáveis hoje? O mercado de locação, a empresa de locação, ela exige um investimento contínuo muito grande. Então, assim, você não compra um equipamento e fala assim, pronto, agora basta, tranquilo. Não. Todos os meses você compra a máquina. Porque o investimento em equipamento e renovação de frota, né, ele é muito grande e exige essa rotina, né, para você se manter com equipamentos bons, que não quebrem muito na obra. Nesses 30 anos, a gente... o maior problema que a gente passou para crescimento foi a questão de mão de obra. Se você pegar ali 30 anos, né? No início era eu e minha esposa, coisa e tal, e aí foi crescendo e foi desenvolvendo e a gente foi contratando mão de obra. Hoje, por exemplo, no mercado do Espírito Santo, se eu pegar 50 mecânicos para locadora, eu tenho vaga para os 50. Mesmo? Não tem mecânico para locadora no Espírito Santo. E onde você... Não existe. Que
Quem forma essas pessoas? Aí é o aprendizado que eu tenho do longo dos 30 anos. Eu formo. Você forma? Eu formo. Eu não pego no mercado, eu pego um técnico em mecânica, coloco dentro da empresa e ali eu vou formar o profissional. Crescendo com Demora mais? Demora mais. Né? Corre o risco dele sair logo após formado? Corre o risco, mas a gente tem que treinar. Ou seja, nos 30 anos o aprendizado é treine. Agora, Ensine, né? Ensine. Carlos, acho que hoje, né, muito mais ultimamente, as construtoras estão sempre muito engajadas em respeitar prazos, né? De entrega, de etapas e finalização de entrega da Isso, chave. até porque tem multa, do né? Se imóvel. passa. Isso. E como é que vocês acompanham? Até para isso, elas estão investindo muito em tecnologia. Do material que é utilizado ao material final de acabamento, vamos dizer assim, para entrega. Como é que vocês estão acompanhando junto com elas para ajudarem nessa caminhada? O equipamento para a construção civil, ele também vem se modernizando ao longo do tempo. Né? Então, assim, antigamente um rompedor, ele produzia menos por hora e era mais pesado. Hoje ele é mais leve e produz mais por hora. Né? Um compactador, ele tem uma produção maior, um equipamento mais leve, com um custo de manutenção mais barato, então ele também vai se modernizando. Agora a gente vive a onda da eletrificação dos equipamentos. Uma eletrificação que eu falo aqui é da bateria. Então hoje a gente tem o rompedor a bateria, o compactador a bateria. Então as locadoras, as indústrias e as locadoras estão entrando nessa nova, né, etapa da locação de equipamentos, que são os equipamentos a bateria. Economiza na energia? Não economiza, mas te dá movimentação dentro da obra. Essa questão de, por exemplo, esticar fio na obra é um risco. Né? Então passa alguém lá, bate alguma coisa no fio, o fio desencapa, o outro vai lá e pisa ou pega e toma o choque. Então, assim, te dá uma autonomia maior dentro da obra. Porque você falar numa obra, por exemplo, de um galpão, né, de 40 mil metros quadrados de área, pensa o tanto que ele corre. O equipamento vai de um lado para o outro da obra. Pensa nessa fiação toda. Se ele é a bateria, vai para lá. Né? Só para concluir, porque certamente essa pergunta deve ter surgido entre os nossos ouvintes. O senhor falou que acaba formando essas pessoas, mas aí o senhor tem algum tipo de convênio, algum tipo de combinação com alguma escola, como por exemplo o IFES, ou as pessoas procuram por vocês e daí vocês acabam fazendo essa formação? Olha só, aqui no estado a gente ainda não fechou o acordo com o Senai. Nós temos uma associação que chama ALEC, que é a Associação dos Locadores de Equipamentos, e a gente ainda não finalizou esse acordo de treinamento. Mas em Minas Gerais, o Sindilec já é sindicato, não é mais associação. Em Minas Gerais, o Sindilec já fechou com o Senai. Em Pernambuco também. E eu acho que em Brasília está finalizando o acordo. Então a tendência aqui é que vocês façam algo parecido. O Senai vai treinar profissionais especificamente para essa área. Você pensa, eu falei, mas 50 profissionais hoje. Se eu tiver, eu tenho vaga para todos eles, né? Então, quer dizer, eu tenho mais do que uma turma aí, eu tenho 2 turmas. Certamente. Acho que tá ok, Lelê. Carlos Dávila, proprietário da Dávila Locação, foi muito bom esclarecer aqui pra gente o trabalho, e contar de pouco, vocês, eu contar um pouquinho da história, né? Contar um pouco. Tem um detalhe assim, só rapidinho, pode só falar, para finalizar. pode falar. Hoje no Brasil nós somos 19 mil locadores. Caramba, muita gente. Com faturamento de 21 bilhões de reais. A gente não é enxergado. Não é enxergado, isso que eu ia comentar. comentar. A gente está por ali. Pois é. Porque isso a gente não é vendas e não é serviço. A gente está no meio desses, desses dois aí. É justamente isso que eu ia comentar, porque eu acho que esse tipo de conversa acaba sendo muito inspiradora para quem está em casa e que tem, quem está nos ouvindo, na verdade, que tem algum tipo de iniciativa, de empreendimento e que mostra o seguinte: tem muita coisa para ser feita além daquilo que a gente vê, não é? Porque tem muita atividade que é invisível, mas que acaba sendo, como o senhor mesmo está mostrando, uma atividade de sucesso. Uma atividade de locação, por exemplo, aqui na área de audiovisual é a locação de câmeras, né? Pois é. Não se compra mais câmera. Você vai lá, aluga, faz o seu trabalho e devolve a câmera. Pois é. Você vai investir 80 mil numa câmera? Né?
E também a formação de mão de obra. É. Olha quanto mão de obra que gera, tem vaga. Sim, tem vaga. E as pessoas precisam assim, acordar. Por isso que eu sempre falo com alguns primos meus, eu falei, gente, vai fazer curso técnico. Depois pensa, né, numa faculdade, já que precisa, vai fazer porque as empresas pegam, as empresas precisam ir disso, muito. né? A gente fala aqui também nós precisamos muito, né? A gente vai para as faculdades, vai em busca hoje, está difícil também no mercado do jornalismo, você pegar os estagiários, eu acho que em toda a área, é a questão da formação mesmo, da pessoa ir lá buscar, treinar e para oferecer. Eu acho que tinha que ter mais curso técnico, a gente focar muito técnico. em curso técnico, ter lá o curso superior, mas os nossos jovens, eles têm que sair com uma profissão. Eu penso dessa forma. Sim. Né? Sai com uma profissão, depois escolhe lá a faculdade. Né? Eu acho que o curso técnico é fundamental, a gente desenvolver e aumentar no país. Tá Maravilha, certo. Carlos. Muito obrigado. Mais sucesso, viu? Obrigado. 10h22, intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Band News Espírito Santo, primeira edição.